Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Roberto, sou gerente de recursos humanos da G4S. A gente vai bater um papo sobre um tema muito importante que é didática em sala de aula. Vamos falar um pouco sobre treinamento e universidades corporativas. Na G4S, nós utilizamos formas diferenciadas para ministrar os treinamentos presenciais. Nós utilizamos apresentações, jogos, cases, dinâmicas, uma série de atividades lúdicas que vão contribuir para o aprendizado do adulto. Isso é feito porque todos os nossos instrutores são formados e capacitados nas metodologias de ensino-aprendizagem. Nós precisamos diferenciar um pouco a pedagogia da andragogia. A andragogia é a ciência que estuda a forma como os adultos aprendem. O primeiro tema que a gente vai abordar um pouco aqui foi uma pesquisa do psiquiatra norte-americano William Glasser. Ele concluiu que a educação de adultos se dá numa outra forma. Você precisa fazer com que o adulto leia, ouça, visualize, debata, analise. É só nesse circuito, é só nesse processo que você tem a educação de adultos se formando. Então existe toda uma pirâmide de William Glasser que é como se dá o aprendizado segundo ele. O nosso segundo pensador de hoje é o Knowles, também um psiquiatra norte-americano que teve uma contribuição imensa dentro do processo de ensino-aprendizagem de adultos. Na primeira etapa da teoria de Knowles, ele fala da necessidade da prontidão para o aprendizado. O adulto precisa ter um ganho, ele só vai aprender se ele tiver um ganho com aquilo. Então, isso vai fazer com que eu resolva um problema mais rápido? Eu vou ler menos e-mails em função disso? Eu vou ter menos reuniões em função disso? Se a resposta for sim, o adulto terá uma prontidão para aprender. Evoluindo nesse processo, é super importante que o instrutor respeite a experiência anterior dos treinandos. Então, se você vai falar sobre um tema como inteligência artificial, por exemplo, não entre diretamente no tema. Volte para os treinandos e pergunte: o que vocês conhecem a respeito da inteligência artificial? Evoluindo na teoria de Knowles, temos a prontidão para aprender. E o que é isso? A gente tem que aprender na prática. O adulto só aprende praticando. Na orientação para a aprendizagem, é importante o facilitador promover condições diferentes para que esse processo ensino-aprendizagem se construa. E o último passo é a motivação para aprender. A pessoa precisa estar motivada e interessada no processo de ensino-aprendizagem. Você só vai aprender algo se você tiver interesse naquilo. O que é eutagogia? É o adulto sendo senhor da sua própria aprendizagem. Você adulto vai lá, compra um curso online e faz no seu tempo, na sua velocidade, da forma que você quer. Aqui na G4S nós temos o nosso LMS. E a nossa plataforma de LMS ela tem duas frentes. Uma frente de cursos obrigatórios, então esses cursos os alunos precisam realmente realizar de acordo com a sua função. E temos uma outra gama de cursos abertos, em que você pode fazer qualquer outro curso que tenha relação com o seu propósito de vida, de carreira, enfim. Por isso é tão importante prestarmos atenção no que é a eutagogia. Dentro da andragogia, uma das principais ferramentas. Nosso terceiro teórico é o Benjamin Bloom. Benjamin Bloom que criou a taxonomia de Bloom. Segundo Bloom, nós começamos a ter uma aprendizagem quando começamos a conhecer algo, compreender. Aí nós vamos evoluindo para analisar, criticar alguma coisa. E a última fase é o avaliar. Então existe uma pirâmide de evolução quando a gente fala de conhecimento e de aprendizagem de adultos. E agora vamos falar um pouco sobre a efetividade nos treinamentos. Resumindo, nós temos dois processos de treinamento: o treinamento mais expositivo e o treinamento participativo. No treinamento expositivo, eu tenho uma figura central, que é o professor, que vai passar as orientações, e os alunos só podem questionar o professor. No treinamento participativo, nós temos cases, dinâmicas, simulações, jogos. E quando a gente faz o treinamento participativo, nós temos uma série de benefícios em relação aos treinamentos expositivos. Na aula expositiva, você tem muita velocidade ao passar o conteúdo. Eu não tenho interesse do quanto essa pessoa assimilou. Na aula participativa, o tempo para se construir o aprendizado é maior. Por quê? Porque as pessoas precisam participar do processo. Uma segunda diferença é a capacidade de assimilação dos treinandos. Na aula expositiva, esse treinando é passivo. Então ele recebe toda a informação e ele gera pouco aprendizado. Na aula participativa, ele está todo momento em debate,
em xeque, participando, indo lá na frente, apresentando alguma situação. Então eu tenho uma capacidade de retenção muito maior. E por último, a satisfação dos membros. A gente tem uma satisfação muito maior na aula participativa. Uma grande ferramenta que nós temos para trabalhar dentro dos treinamentos andragógicos é o CAV, o Ciclo de Aprendizagem Vivencial. Quando você faz uma dinâmica, uma atividade, um jogo, você precisa fazer o resgate desta atividade. E qual é a forma correta de conduzir esse processo? É o CAV, e ele é composto de 5 etapas. A primeira etapa é a vivência, é a atividade em si. A segunda etapa desse processo é o relato. Dentro do relato, você vai colher a percepção das pessoas em relação à atividade, com perguntas como foi para você? Vocês gostaram dessa atividade? Já tinham visto isso no passado? A terceira etapa é o processamento. Nela, você vai começar a dividir um pouco as suas observações. A partir daí, nós vamos para a fase de generalização. O que é a fase de generalização? Você vai fazer uma relação do que foi vivenciado ali com o dia a dia da pessoa. E chegamos na última fase, que é a fase de aplicação. Nessa fase de aplicação, nós vamos colocar esse conceito em prática. Então nós fechamos um compromisso com as pessoas. Quando você realiza todas essas etapas, você fechou efetivamente o processo do CAV. E aí você fez um resgate que faz sentido para as pessoas e que tem relação com o processo ensino-aprendizagem. A nossa última teoria de hoje é a ponte cognitiva. Uma teoria que foi criada pela escritora Paula Falcão. O que ela cita dentro dessa teoria? Em que nós temos um conhecimento prévio e que nós queremos chegar a um novo conhecimento. O primeiro processo é a ancoragem, em que eu pergunto para os alunos o que eles já conhecem sobre o tema. E vou deixar eles trazerem todas as informações possíveis e estimulá-los para que eles falem cada vez mais. Na segunda etapa do processo, entramos na diferenciação progressiva. Eles vão falar tudo o que eles conhecem sobre o tema, mas vai chegar um momento em que o conhecimento deles ou vai cessar, ou eles vão começar a trazer informações que não são tão verídicas assim. Então eu faço a diferenciação progressiva. Eu tenho que trazer este novo conhecimento que ainda falta para esses alunos. Na última fase, temos a reconciliação integradora. Eles tinham uma ideia, em cima da ideia deles eu trouxe um novo conceito. A partir daí, segundo a teoria da ponte cognitiva da Paula Falcão, chegamos a um novo conhecimento. Então, quando nós unimos todos esses conhecimentos, desde Knowles, Ausubel, Benjamin Bloom, Paula Falcão, começamos a entender que é super importante que as pessoas estejam engajadas e comprometidas com o processo de ensino-aprendizagem dos seus treinandos. E é assim que a gente faz na G4S. Tanto nos treinamentos presenciais, quanto nos treinamentos em EAD, nós queremos passar a melhor vivência possível para os nossos treinandos, fazer com que eles participem e criem um novo conhecimento. Encerro aqui a minha participação no Prêmio Top of Mind. Queria agradecer toda a organização, agradecer a G4S e dizer que nos vemos logo mais. Um grande abraço, tchau, tchau.